Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui, enquanto igreja, para louvar e cultuar o nome do Senhor Jesus, nessa quarta-feira, mantendo a nossa rotina de cultos. Você cultua daí no seu lar, nós cultuamos aqui com os nossos demais irmãos, e nós não vamos deixar o estandarte da igreja, a bandeira da igreja, de forma alguma cair, né, pastor? Nós vamos continuar resolutos, fortes, buscando sempre, até que a gente consiga normalizar. Então vamos lá, vamos louvar ao Senhor. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, esta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não queremos ser escravos do sagaz enganador, pois riquezas são nos dadas pela terra mãe real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Se então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Então, estamos no estudo bíblico desta quarta-feira. Já cantamos, já adoramos a Deus, falamos do estandarte dessa igreja que precisa estar de pé, precisa estar levantado. Então agora eu quero chamar você, sua família, onde você estiver. Estamos reunidos na presença de Deus, a igreja está nas casas, como a igreja primitiva. E nós vamos, a partir de agora, conversar um pouco sobre um tema dentro da palavra de Deus. E quero chamar você para orar nesse momento. Vamos orar em família, vamos pedir que o Senhor nos dirija, que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento de meditação e que nós possamos aprender com a palavra do Senhor para todos nós. Vamos orar então, falando com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela sua sabedoria e pela sua misericórdia, que o Senhor possa neste momento ser o provedor das nossas almas e vidas e possa nos dar, ó Deus, o alento que precisamos mediante a tua palavra que será lida. Nós intercedemos pela tua igreja que se encontra neste momento reunida nas casas. Eu, em nome do Senhor Jesus, imponho as minhas mãos sobre essa família reunida, sobre essa pessoa, sobre esse irmão, essa irmã, seja quem for neste momento que estiver me assistindo, eu proclamo a bênção do Senhor sobre essa vida. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, certamente você está com a sua Bíblia, e seja ela física ou virtual. Eu quero te chamar neste momento para abri-la
no texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Hoje nós conversaremos sobre a carta à igreja de Esmirna. Estamos falando ao longo dessas quartas-feiras sobre cada uma das 7 igrejas da Ásia que receberam cartas de Jesus através da instrumentalidade de João Batista na ilha de Patmos. Diz o texto, Apocalipse 2, 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei que as tuas obras e tribulação, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Observe que, logo no início dessa inscrição, há uma referência àquele que foi morto, mas que ressuscitou, que vive. Nós celebramos neste domingo a Páscoa do Senhor Jesus. Celebramos a Páscoa cristã, onde celebramos a ressurreição de Jesus. Portanto, ele trata com a igreja nesses dias aqui, nos tempos em que se tratavam de coisas apocalípticas ou coisas da última hora, já se referindo como aquele que morreu, mas aquele que está vivo. Nós estamos então diante daquele que trata com a igreja, aquele que é o dono da igreja, ele mesmo se declarando como um Cristo vivo, como um Cristo ressurreto. Nos dias em que a igreja de Esmirna recebeu essa carta de Jesus, ela vivia grande aflição. A sua aflição era muito grande por causa das perseguições que ela enfrentava, sobretudo por estar sendo uma agência viva do reino de Deus e não deixando de proclamar as maravilhas do Senhor Jesus naqueles dias proféticos. Nos dias de hoje, não se fala mais em perseguições em virtude da fé que nós professamos no nosso país. E glorificamos a Deus por isso, por termos hoje um calabouço de leis no Brasil que protege as nossas ações religiosas. Mas mesmo assim, a igreja não deixa de ser perseguida porque ela transita em 2 mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Às vezes, no mundo material, nós temos muitas proteções legais para existirmos enquanto igreja, numa nação onde não há repressão ostensiva ao cristianismo. Somos livres para sermos cristãos aqui, mas no mundo espiritual, as pressões não cessam, porque Satanás o diabo se levanta contra a igreja de Cristo o tempo todo, porque ele conhece o projeto de Deus que se chama igreja. A intenção dele é fazer com que aconteçam coisas para deturpar a fé dos cristãos e desanimá-los e às vezes desvirtuar o projeto de Deus para com a sua igreja. A igreja, na atualidade, ela é considerada e reconhecida. Muito embora ela já tenha passado por perseguições do passado, que a nossa história se encarrega de dizer isso, perseguições que fizeram com que muitas coisas acontecessem, inclusive circunstâncias de morte. Como nos dias da igreja primitiva, não são diferentes em alguns séculos atrás, né? Mas vivemos hoje, para a glória de Deus, no Brasil, um país livre para se cultuar a Deus e para ser cristão de verdade. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 26, nós vamos ver as advertências de Cristo sobre a sua igreja para os tempos difíceis que viriam no futuro.
e a gente está vivendo. E eu cito sem nenhuma dificuldade esse tempo, por exemplo, de isolamento social. A igreja não deixa de estar sendo, de alguma forma, prejudicada com essa circunstância inédita, inusitada em que estamos vivendo, porque ela deixa, por exemplo, de reunir nos templos. Ela deixa de ter uma vida efetiva, como a maioria, a grande parte de todos os brasileiros neste momento, estão passando por essa circunstância e a igreja também passa junto. Então, eu diria que são muitas almas que estão sendo impedidas de receber a novidade ou a boa nova do Evangelho nesse tempo. São muitas vidas que às vezes estão deixando de ser abençoadas pelo simples fato ou circunstancial de não terem a oportunidade de reunirem-se, de estarem juntas ou ver um templo aberto onde as pessoas estão juntas ali em comunhão para se reunir. Então os prejuízos são de larga escala, se olharmos sob esse ponto de vista. Pois bem, a Bíblia fala, então, e eu quero abordar aqui com você nesse tempo de estudos da Palavra de Deus, ela fala de um tempo de sofrimento por causa da fé, né? E aí eu abordo alguns sofrimentos. O primeiro dele, do ponto de vista sofrimento por causa da fé, e olha que nós estamos pensando na igreja de Esmirna, mas estamos trazendo isso para a nossa realidade. Em primeiro lugar, é o sofrimento na conversão. A conversão, às vezes, é acompanhada de perseguições. Quando Jesus salva alguém do mundo, ele provoca aí uma ruptura, ele liberta essa pessoa, né, de alguns sentimentos e circunstâncias de tradição que essa pessoa vem mantendo com ela, alguns paradigmas. No ato da conversão, esses paradigmas são quebrados. Essas barreiras têm que ser transpostas, né? Porque Jesus fala, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas circunstâncias de negar o próprio eu, de negar as próprias circunstâncias, de negar circunstâncias contextuais e até familiares. Algumas coisas, algumas rupturas precisam de acontecer para que a fé seja vivificada, e isso nós chamamos de sofrimentos de conversão, né? Muitos crentes sofrem no ambiente familiar por ter convertido ao cristianismo, outros sofrem no ambiente de trabalho, infelizmente isso ainda existe, nessa mentalidade, sofre na vizinhança, perdem alguns amigos, e é assim mesmo. O cristianismo é uma religião, ou seja, é um caminho a ser seguido, onde nós precisamos, às vezes, de abrir mão de muitas coisas dos nossos caminhos, das nossas convicções, para que possamos seguir um caminho sobremaneira excelente, que é o caminho chamado Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda circunstância de sofrimento por causa da fé que eu quero abordar com você é o sofrimento por erro doutrinário. É uma outra questão que precisamos avaliar também. As doutrinas errôneas, equivocadas do ponto de vista bíblico, elas trazem sofrimento. Elas causam sofrimento, né? Os crentes em Esmirna, da igreja de Esmirna, da qual estamos falando, eles sofreram por causa das doutrinas erradas. Lá em Esmirna, em Apocalipse 2, versículo 9, nós vamos ver isso. Ele está dizendo assim, ó, eu sei as suas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele chama aqui de sinagoga de Satanás. Eles que incitaram a população a perseguir os autênticos seguidores de Jesus, né? A religiosidade judaica, o tradicionalismo judaico é que fez com que Jesus e os seus seguidores fossem e continuem sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Nós vamos ver Jesus chamar de bem-aventurados lá no capítulo 5, versículo 12 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Você vai ler assim, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Então essa questão da perseguição por erro doutrinário, por questões doutrinárias, ela é mais antiga do que nós possamos imaginar, né? Há algumas páginas na história da humanidade que muita gente tenta apagar, tenta esquecer, tenta sumir com elas, mas não tem como, elas estão vivas. Eu cito aqui, por exemplo, a página da Inquisição, da chamada Santa Inquisição. Os livros de história estão recheados de coisas nesse sentido. Você vai ver, por exemplo, a necessidade da reforma de 1517, os movimentos que antecederam a reforma, os movimentos pró-reforma, pós-reforma. Você vai ver que havia ali uma batalha constante por questões de princípios doutrinários. A venda de indulgências, por exemplo, nos anos de 1500, foram um dos fatores que alavancaram a decisão de Martinho Lutero, né? Então, os problemas de sofrimentos doutrinários são grandes, são constantes, são sucessivos. Em terceiro lugar, eu abordo com você, então, nessa relação do sofrimento por causa da fé. Olha que coisa interessante, é o sofrimento como cumprimento profético. E aí entra uma outra questão. As perseguições são parte do cumprimento das profecias. Isso é fato, né? A palavra profética avisa que nos últimos tempos haveriam perseguições por causa da fé. A referência do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 12. Em Mateus 24, versículos 9 e 10, por ali, nós vamos encontrar o próprio Jesus falando dos sinais dos tempos, dizendo que esse sinal tem se cumprido, precisa se cumprir, né? Essas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim. São os princípios das dores. E de forma surpreendentemente, nós vemos todas aquelas profecias vaticinadas por Jesus em Mateus 24, cumprindo nesses tempos de hoje, né? Não é mais futuro, mas é o tempo de agora. Você vai ver muita gente falando em nome de Jesus, outros dizendo ser o próprio Cristo, sabe? Uma das coisas que mais apontam para o cumprimento dessa escritura de Mateus 24 são o número infinito de pessoas nesses tempos de hoje que falam em nome de Jesus, mas apresentam interesses escusos. Usam o nome de Jesus, ou usam a fé para poder atingir propósitos e objetivos pessoais. Eu cito aqui sem nenhum problema, às vezes com objetivos de enriquecimento pessoal, usando o nome de Jesus. E Jesus chega a um ponto de dizer para os discípulos assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, quando ele precisou de entrar em Jerusalém de forma triunfal como rei, ele usou um jumentinho emprestado. Pediu aos discípulos que assim fosse buscar aquele jumentinho para que ele fosse aclamado rei. Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus estava ali montado num pequeno jumento que não tinha sido ainda adestrado, mas que ele usou de forma emprestada. Sabe? Olha, penso eu que nesses tempos de hoje, se Jesus estivesse fazendo o ministério presencial dele na terra, ele ia contradizer muita gente, sabe? Pessoas que viajam em seus próprios jatos, que às vezes cobram cachês assim, generosos para pregar, para cantar, para fazer uma porção de coisa em nome de Jesus. E ele vai falar disso em Mateus 24, quando ele diz assim: olha, muitos virão em meu nome. Olha, é complicado, mas essas pessoas não têm a procuração de Jesus para falar no nome dele. Pois bem, eu quero abordar com você então, nos próximos minutos, alguns tipos de sofrimento do povo de Deus. O primeiro, tribulação. Fala da adversidade e aflição no sentido físico que os seus servos haviam de sofrer por causa da fé. Logo no início da igreja, nós vamos ver Estevão sendo morto apedrejado. Nós vamos ver Pedro sendo preso. Paulo, muitas cadeias, muitas prisões, né? Silas, o seu companheiro, açoitados em prisão. Nós vamos ver tantos outros, N outros irmãos e discípulos, que às vezes a Bíblia nem cita, mas por uma questão
de entendimento, nós podemos entender que as perseguições de tribulação naqueles dias da igreja eram tremendos. Já citei algumas aqui em tempos mais modernos e em tempos recentes. A gente tem visto tantas tribulações que o povo de Deus vem passando o mundo afora, sabe? E eu me lembro de um episódio em que eu estava entrando em Cuba há alguns anos atrás, antes do evangelho estar plenamente livre para ser praticado naquele país, e que nós ficamos detidos no aeroporto de Havana porque estávamos transportando malas repletas de Bíblias para levar para o povo cubano. E aquilo foi tido como uma afronta ao governo cubano, e nós tivemos lá muitas horas de detenção mesmo diante da Polícia Federal de Cuba, o poder do governo, de nos impedir de entrar naquele país por causa da Bíblia Sagrada. Então são tribulações que produzem paciência. Além da tribulação por causa da fé, existiram também aflições por motivos de finanças, enfermidades, acidentes, catástrofes, morte, etc. Todavia, Jesus dá uma palavra de consolo às pessoas, sempre levantando, mantendo o interesse, o desejo pela proclamação do Evangelho como algo maior. As perseguições, a tribulação que às vezes vimos sofrendo por causa do Evangelho são menores do que o Evangelho. Isso nos conforta. Em segundo lugar, ou segundo tipo de sofrimento do povo de Deus, eu abordo a pobreza. Você vai ver isso lá no versículo 9 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, que nós estamos estudando, sobre a igreja de Esmirna. Fica declarada lá a sua pobreza. Jesus fala da pobreza material sofrida pelos crentes por serem rejeitados no trabalho. Meu Deus, pensa numa coisa perniciosa, né? Quando o chefe de família é preso, é detido por causa da sua fé em Jesus, a família sofre privações. Hoje não mais, mas já tivemos tempo no Brasil em que, em processos seletivos de empresa, que a pessoa declarava crente em Jesus, evangélico, esse seria talvez um fator de eliminação daquela pessoa. Hoje, graças a Deus, vivemos num tempo em que esses paradigmas, esses preconceitos estão sendo quebrados. Uma palavra que se usa muito nos tempos de hoje é o preconceito, e o preconceito não é praticado só em alguns segmentos, não é só praticado com algumas coisas. O preconceito ele está amplamente, é possível amplamente se praticar o preconceito, e uma das formas de se praticar o preconceito é a questão da fé, né? Graças a Deus, hoje a gente vive um tempo de respeito, em que uma grande parcela da nação brasileira, graças a Deus, professa a fé evangélica. Mas houve um tempo, né, eu estou com 58 anos, às portas de fazer 59, mas me lembro de um tempo em que nós éramos chamados de povinho, né? Ser crente era motivo de chacota. Na minha adolescência, eu tinha receio de declarar na escola, mas eu nunca deixei de fazer isso, declarar que eu não ia, por exemplo, praticar determinadas coisas que me eram impostas em razão da minha fé. Eu nunca deixei de dizer isso, de fazer isso, mas era temerário se fazer esse tipo de coisa. Hoje não, o seu filho menor, ele não tem obrigação de fazer qualquer coisa, praticar qualquer ato a nível de escola em função da sua fé. O professor deve dar a ele uma tarefa substitutiva àquilo que se propõe. É possível e precisa fazer isso porque vivemos num Estado laico. Nós podemos professar a religião, o princípio religioso que mais nós acharmos conveniente, né? Isso nos deixa um pouco mais leves, um pouco mais tranquilos. Mas olha, ainda sobre essa questão da pobreza, no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse que nós estamos examinando, a palavra aí parece até contraditório,
Mas olha o que Jesus escreve, o que Jesus, diante das privações da igreja de Esmirna, ele fala assim: tu és rico. Uma das frases que está lá no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse é: tu és rico. O sofrimento é recompensado pela riqueza das bênçãos que acompanham. Olha, as bênçãos de Deus são infinitamente maiores do que as perseguições da igreja. Por mais privações que ela passa, ela é rica, porque ela tem algo, ela tem um tesouro. O cristão possui um tesouro, aquele que Jesus falou lá nos evangelhos: olha, não ajuntais tesouros onde a traça e o ferrugem corrói, mas pensai nas coisas lá de cima. Sabe, o tesouro que nós temos garantido é algo que é incorruptível. Nada pode deteriorar a sua fé, a salvação, o direito de vida eterna que Jesus te deu, garantiu isso lá na cruz. Né? Há uma música que a gente canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então ele nos dá esse bem maior que é a salvação. Nada pode te tomar. Quem nos separará do amor de Deus? O diabo não tem poder de subtrair o direito de vida eterna que Jesus te deu. Ele sabe disso. Ele não tem esse poder. Por isso que a salvação, quando você ganha, você nunca mais perde, porque é direito seu, é direito nosso. O crente não perde a salvação, porque é Jesus quem deu. Então ele não tira, ele não dá e toma, ele nos dá um presente. Presentes não se dá e toma de volta. É o favor imerecido, é a graça de Deus se reveste nesse aspecto. Em terceiro lugar, o terceiro tipo de sofrimento do povo de Deus que eu quero abordar com você é a blasfêmia. Olha isso, no versículo 9 ainda, Jesus menciona os sofrimentos morais que consistem sempre em ser alvo de críticas, mentiras, etc. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 13. Ele diz assim: somos blasfemados até ao presente. Temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Olha que palavra pesada que Paulo faz referência a ela aqui. Eu disse agora há pouco que nós vivemos um tempo de respeito no Brasil, mas não é assim em outros lugares deste mundo. Ainda tem lugares em que o crente é considerado como escória da sociedade. E a gente precisa orar por essa igreja perseguida, por essa igreja, por esse povo, faz parte, são nossos irmãos, é gente como nós, gente nossa, é gente que a gente precisa estar intercedendo por eles. Por isso que a gente faz campanha de missões na igreja, a gente arrecada fundos para sustentar um missionário, por exemplo, que está lá no mundo árabe, né, proclamando o evangelho, pregando o amor de Jesus entre as pessoas lá, mostrando para eles que há um caminho sobremaneira excelente. Por isso que a gente faz campanha de missões, enviando missionários por esse Brasil afora, por esse estado de Minas tão grande afora. Para quê? Para levar as pessoas alento e mostrar para elas que há um caminho a ser seguido que nos leva a Deus. Eu quero concluir, eu quero caminhar para a parte final desse estudo com você nessa noite, te dizendo que Jesus conhece os problemas da sua igreja. Como ele conhecia os problemas da igreja de Esmirna, que nós estamos tratando dele aqui, ele conhece os problemas da igreja onde você está servindo nesse momento. Por isso ele vai dizer, lá no versículo 9 ainda, olha, esse versículo 9 ele é muito vasto, ele é rico. Ele vai dizer assim: eu sei as tuas obras e tribulação. Jesus sabe do que você está passando enquanto igreja. Jesus sabe das suas preocupações. Ele sabe do que está na sua mente, ele sabe do que está no seu coração. Nos momentos de sofrimento, às vezes, nós podemos pensar: por que Deus não nos guardou e nos impediu que seus servos sofressem tanto? A gente pensa assim: se Deus sabia, por que ele permitiu? Mas Jesus vai dizer assim: eu sei, olhe bem, ele sofreu mais do que todos os seus seguidores e afirmou: convinha que se cumprisse tudo o que a mim estava escrito. Lá em Lucas 24, versículo 44, ele está dizendo isso, né? O caminho da redenção passou pelo vale do sofrimento, mas ainda existe um resto de aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, para ser cumprido. Olha, o sofrimento de Jesus, a questão dos nossos pecados, ele encerra na cruz. Mas quando ele carrega a igreja, quando ele planta a igreja como seu corpo,
tá? Quando ele estabelece o seu reino na terra, os sofrimentos de Jesus continuam. Você sabia disso? Isso só vai cessar no dia do arrebatamento da igreja. Mas enquanto estamos no mundo, ele vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando dele mesmo, porque a igreja é o organismo vivo, é o corpo de Cristo. Então é o corpo de Cristo que está na terra que sofre as perseguições. Quando alguém, olha bem o que eu vou dizer aqui, quando um crente vira as costas para Jesus, ele está provocando sofrimento em Jesus. Ele está crucificando de novo aquele que já morreu por nós. Quando alguém rejeita o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo anela por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus nos ama tanto que quando nós damos um escorregão, um tropeço, sabe? Nós entristecemos o Espírito Santo, ele é uma pessoa, entristecemos Jesus. Então a gente causa sofrimento em Jesus. Eu quero aproveitar esse tempo de estudos da Palavra de Deus e te dizer uma coisa como igreja de Cristo, sabe? Nós precisamos de policiar todos os dias as nossas atitudes enquanto cristãos para ver se em algum momento nós não estamos entristecendo Jesus. Se em algum momento nós estamos fazendo Jesus sofrer por causa das nossas atitudes. Se em algum momento nós estamos desobedecendo a Jesus, nós estamos fazendo sofrer. Quando Jesus fala assim, olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e às vezes um crente dentro da igreja de mal com o outro, um crente dentro da igreja que não conversa com o outro, sabe? Um crente dentro da igreja que não tem relacionamento interpessoal com o outro, ele está fazendo Jesus sofrer. Ele está entristecendo o Espírito Santo, sabe? A gente precisa de rever essas coisas, de quebrar, cortar na nossa própria carne. A gente precisa de tirar aquilo que não presta, sabe? Aquele vírus que provoca a inimizade entre os irmãos, que provoca a palavra dura entre os irmãos, sabe? Provérbios vai dizer isso, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra áspera suscita a ira. Então precisamos de aprender a ser cordiais, amáveis, sabe? Com ternos afetos de misericórdia. Assim o apóstolo vai nos ensinar. Esse deve ser o convívio do cristão. Jesus se alegra quando ele vê a igreja em comunhão, quando ele vê a igreja se abraçando, quando ele vê a igreja sentindo falta uns dos outros. Eu falei essa semana passada, numa reunião de liderança da Convenção Batista Mineira, que Deus está conversando com a sua igreja nesses dias. Sabe, eu tenho visto, ontem eu recebi um telefonema de uma irmã em que ela chorava ao telefone, me dizendo assim, pastor, eu não consigo mais viver em paz na minha casa, sentindo tanta saudade dos meus irmãos. Eu nunca imaginei que deixar de congregar fazia tanta falta para a minha vida. Olha isso. Então, como essa irmã, eu sei que tantos outros devem estar sentindo saudades da casa de Deus. Olha, quando isso tudo passar, aproveite esse tempo em que a igreja está no mundo. Seja fervoroso, seja solícito, seja crente de verdade, seja crente, seja quente. A Bíblia diz assim, seja quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Eu te convido para ser quente em Jesus. Então, para a gente terminar, Jesus conhece o problema da sua igreja. Ele vai dizer, eu sei as suas obras de tribulação. Em segundo lugar, Jesus é o Cristo redivivo. Ele mandou que João escrevesse essas coisas, e lá no versículo 8, no capítulo 2, ele vai dizer assim, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Eu sofri e venci. Assim a vitória de Cristo se constitui no penhor da nossa vitória. Nós somos vencedores porque Jesus venceu. E nós somos parte dessa videira chamada Jesus. Jesus conduz a sua igreja à vitória. Ele vai dizer no versículo 10, não temas, o medo é o inimigo que prejudica a fé. O crente não pode ter medo, porque Jesus está com ele. Jesus está com a sua igreja. Ele vai dizer assim, nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Nós aprendemos que Jesus nos aponta para uma vida vitoriosa.
a tribulação como plano divino. Ela serve para aprimorar a nossa fé. Ela serve para provocar conhecimento, para provocar crescimento, para provocar determinação. Deus nos faz triunfar. É Deus quem nos faz triunfar na adversidade. Em consequência, ele que enviou o anjo a fim de confortar a Jesus no Getsêmani, mandou também outro anjo para ajudar Paulo no meio das perseguições sofridas em Corinto, as amarguras do naufrágio. A gente sabe disso. Ele é o mesmo que dá força para suportarmos as tribulações da vida de hoje. Ele está conosco. Eu gosto muito das expressões do salmista, do Salmo de número 46, quando ele repete durante todo o Salmo assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fiel até a morte, essa é a última expressão do texto que está lá e que eu fecho com ela. Fidelidade a Jesus. Ser fiel até a morte. Primeiro, fidelidade a Jesus. Em segundo lugar, fidelidade diante dos irmãos. O exemplo de fidelidade entre os irmãos é uma coisa muito interessante. Paulo vai escrever isso no capítulo 1 da sua carta aos Filipenses, no versículo 14. Ele estava preso, mas ele diz assim: muitos tomando ânimo com as minhas prisões. A expressão que ele usa lá é essa, que enquanto ele estava preso, os irmãos estavam em oração por ele. A igreja estava em oração por ele, e daí a pouco começava a acontecer umas coisas lá dentro da prisão, e as portas abriam, e ele estava liberto, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fidelidade até a morte. O que é a morte para o crente? Não é a entrada para a glória? Se testificarmos disso, nós vamos ver que ter medo da morte não deve fazer parte da cultura do crente. Nós devemos ser fiéis, ainda que a morte seja exigida na demonstração da nossa fidelidade. Isso é muito sério. Olha, ser fiel até a morte. Isso tem pode ser interpretado em duas direções. Seja até no seu último dia de vida, até a sua morte, mantenha-se fiel, ou ser fiel até a morte, no sentido de que, se necessário for, até doar a própria vida, em prol daquele que deu a vida por nós. Então, de qualquer forma, a fidelidade é muito importante aqui. E a recompensa do vencedor fiel será glorificado em primeiro lugar. E, por último, ele receberá a coroa da vida. Versículo 10 do capítulo 2, eu termino com ele. Ao vencedor receberá a coroa da vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar entendimento dessas coisas. A igreja de Esmirna era uma igreja que sofria tribulações, que sofria altos e baixos como a sua, como a nossa igreja. Sabe? Ela também passava pelas mesmas dificuldades. Mas Jesus vai dizer para ela assim: olha, eu conheço as suas obras. Eu quero te falar agora como igreja de Cristo. Jesus conhece as suas obras. Então ele não te deixará envergonhado, mas permitirá que você possa levantar a bandeira da vitória. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o texto. Que Deus te abençoe. Vamos juntos nesse momento proferir a bênção araônica? Se você puder fazer isso em parceria com a pessoa que está junto de você, você pode dizer para ela aquilo que Arão dizia para os seus soldados quando esses iam para a guerra. Então vamos juntos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.